Então, inicialmente, eu gostaria que o senhor me confirmasse a sua qualificação. O seu nome é Wesley Mendonça Batista, é isso? Exato, exato. Seu CPF é 364-873-92120. Exato. O senhor é natural de Formosa. Isso. Nasceu dia 9 de abril de 1970. Exato. Casado, empresário, endereço Marginal Direito, Tietê, número 500, São Paulo. Correto. Você pode me confirmar a presença e o nome do seu advogado que lhe assiste nesta... Dr. Francisco de Assis e Silva. Ele é seu advogado nesse procedimento? É meu advogado nesse processo. Tá. Sr. Wesley, essa audiência, ela é uma audiência que ela não tem por finalidade debater e discutir com o senhor os termos específicos do seu acordo de colaboração. Tá? Tanto que o Ministério Público, que foi quem me ofereceu e lhe propôs, negociou esse acordo, não se faz presente. Tá? Já para o senhor ter toda a liberalidade de nos contar como o senhor chegou até aqui, o que levou o senhor a fazer esse acordo de colaboração, como foram essas tratativas. Essa audiência, a finalidade dela é outra. A finalidade dela é que o senhor expresse a sua voluntariedade, se for o caso, e para que o juízo decida se tudo foi regular, se houve algum tipo de coação, algum tipo de vício de consentimento. O senhor tem alguma dúvida nisso? Não, nenhuma. Tá. Tanto que, ao final, vai ser submetido um termo para o senhor e o seu advogado assinar, que consta mais ou menos isso. Consta aqui que esta audiência concorre para a homologação do acordo por parte do Poder Judiciário, ao qual incumbe, neste momento, ao Judiciário, apenas a verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade. E há uma segunda parte, que é muito importante, que diz que, independente dos termos que tenha subscrito juntamente com seus defensores e com o Ministério Público, os benefícios que o senhor ajustou aqui para receber diante da sua colaboração serão definidos ao final pelo juízo competente e desde que haja a convergência de dois fatores: que o senhor não tenha mentido ou omitido e que tudo que o senhor tenha trazido ao conhecimento do Ministério Público tenha sido eficaz para a descoberta de uma organização criminosa e dos ilícitos que o senhor narrou. O senhor tem alguma dúvida nisso? Nenhuma. Em resumo, se o senhor sair daqui hoje e no futuro a sua colaboração for homologada pelo ministro Edson Fachin, isso não dá ao senhor imediatamente os direitos que o senhor ajustou. Para que o senhor receba esses direitos, será ao final e desde que o senhor não tenha mentido, omitido e tenha produzido eficaz informações para o desbaratamento dessa organização. Ok? Ok. Tá. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer ao senhor é sobre o sigilo processual. A lei, ela sempre determina que as declarações do senhor permaneçam em sigilo até um momento. Tá? Esse momento, o ministro pode decidir, tá? E desde que não produza nenhum prejuízo à investigação, o ministro pode trazer os fatos à tona, já que a regra geral pela nossa Constituição é a publicidade. O senhor está ciente disso? Ciente disso. Então vamos agora sobre como é que o senhor chegou até aqui hoje. Eu queria saber como é que o senhor envolveu em algum fato criminoso, se o senhor foi algum objeto de alguma medida de busca e apreensão, prisão ou condução coercitiva, quando o senhor ouviu falar sobre colaboração premiada, com quem negociou isso com o Ministério Público e até quando as suas declarações foram tomadas. Por favor. Olha, doutor, logicamente, acho que tem aí uns 3 anos, né, que a gente começou a ouvir sobre colaboração, sobre colaboração premiada e a companhia opera no Brasil há muitos anos e nós sim cometemos ilícitos aí ao longo de alguns anos e, logicamente, a gente vem acompanhando, né, o desenrolar de investigações que nós começamos a ser alvo aí há coisa de 1 ano atrás, se não me falha a memória, e a companhia começou a ser alvo de algumas investigações
onde houve buscas e apreensões, se não me falha a memória, por 2 vezes houve busca e apreensão. Deixa eu só já pegando esse parênteses. Nessas buscas e apreensões, o senhor estava presente em alguma delas, não? Estava em 2 delas, eu estava. Tá. Foram pessoas da polícia que cumpriram. Exato. Policiais da Polícia federais. Federal, Isso, né? isso, exato. Em algum momento, naquela ocasião, nessas buscas, algum policial federal lhe falou sobre colaboração premiada? Algum policial federal lhe ofereceu alguma colaboração premiada? Não. Foi cumprido de uma forma foi cumprido os mandatos de busca e apreensão e somente isso. Eu fui alvo de uma busca e apreensão na minha casa e fui alvo de coercitiva. Tá. Mas da mesma forma foram cumprir o papel deles, não posso. Foi ouvido em... Fui ouvido na Polícia Federal de São Paulo. Nessa oitiva, alguém conversou com o senhor sobre colaboração premiada? Não. Só tomou declaração sobre os fatos fatos em si. Em nenhum momento houve nenhuma conversa sobre colaboração, então, sobre nada. Vamos seguir, desculpa a interrupção. Não, claro. Não, então é isso. A gente já vem tratando, discutindo essa questão da empresa, né, alvo de investigações, e chegamos à conclusão que era o certo a ser feito e de livre e espontânea vontade de propor um acordo de colaboração, o qual nosso advogado é que liderou essa discussão com o Ministério Público Federal e, consequentemente, com a Procuradoria-Geral da República. Tá. Toda ela liderada pelo Dr. Francisco de Assis e Silva e, logicamente, em comum acordo conosco, né, eu como colaborador, que esse era o que a gente tinha intenção de fazer, e aí fomos discutindo, né, ao longo de um período para chegar... O senhor está ciente aqui da obrigação que o senhor teve monetária, né, de 110 milhões, né? Estou ciente. E o seu benefício seria a não denúncia, é isso? Isso, estou ciente disso. Está de acordo disso? Estou de acordo disso. Tá. Com relação à Procuradoria, qual foi o primeiro contato que o senhor teve depois do Dr. Francisco ter feito essa negociação? O senhor conversou com quem na Procuradoria e como foi esse encontro? A primeira vez que eu estive na Procuradoria, eu estive acompanhando o meu irmão, o Joesley, onde estavam, se não me falha a memória, 3 procuradores, o doutor Sérgio Bruno, o doutor, eu não sei o primeiro nome dele, mas Pelela, e um outro por nome de Fernando, Sim. Os 3 procuradores. Ali eu acompanhei o Joesley, só os cumprimentei. Sim. Depois, numa outra vez que eu estive, aonde começou e que eu participei, junto com o Dr. Francisco, junto com o Joesley, a discutir anexos, a discutir quais seriam os fatos que nós ali tínhamos para narrar e assim por diante. Tá. Sobre essa discussão, isso daí foi até antes da coleta do seu depoimento. Isso, si, né? Claro. Já que o senhor disse que participou dessa reunião. Em algum momento, o Ministério Público lhe apontou algum fato ou alguma pessoa como condição do seu acordo de colaboração? Não, em nenhum momento. Tá. O senhor pode afirmar que todos os fatos que o senhor trouxe ao conhecimento foi o senhor que antecipou e não o Ministério Público lhe exigiu como isso? 100% eu que antecipei e não teve nenhuma exigência do Ministério Público que nós trouxesse nada, a não ser o que nós voluntariamente trouxemos. O senhor não se sentiu em nenhum momento coagido? Não, hipótese nenhuma. Visto de consentimento? Hipótese nenhuma. Falei tudo que falei por livre e espontânea vontade e falando o que sabia. Sobre os seus anexos aqui, eu vou passar rapidamente só os tópicos. Claro. E gostaria que o senhor me confirmasse se são esses temas. Tá? O primeiro tema aqui que o senhor tratou, Valdir Boni é uma outra pessoa da empresa. É uma outra pessoa. Tá? O senhor, o seu Valdir e o seu Joesley, sobre o estado do Mato Grosso, onde o senhor fala sobre questões envolvendo tributação lá e envolvendo pessoas tipo o ex-governador Silval Barbosa e continua aqui narrando todas essas questões. É isso? Exatamente. Tá. Depois o senhor também trata sobre o estado do Ceará,
Exato. Também questões tributárias, né, pelo que eu percebi. Exato, liberação de créditos legítimos da empresa, o qual foi combinado um pagamento de propina, parte via doação oficial e parte em notas fiscais. Isso envolve aqui o deputado federal Antônio Bauman e o governador do estado Cid Gomes, é isso? E o secretário que hoje da Casa Civil. É da Casa Civil. Tá. Arialdo Pinho? Arialdo, yes. Exato. Aí o senhor traz a documentação aqui. Depois o senhor fala sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Exato. Onde o senhor começa narrando lá desde a época do governador Zeca do PT, passa pelo Reinaldo Azambuja, o atual, fala do governador André Pucinelli e registra questões envolvendo TARI, né? Benefícios fiscais. Benefício fiscal, né? Aí fala dos valores das propinas aqui que o senhor relata. O senhor também traz conhecimento questões ligadas à pessoa do Lúcio Funaro. Isso. Depois, confesso que eu não sei se hoje ele é ministro ou não, ao senhor Gilberto Kassab. Exato. E por último, não sei se é por último, aqui o senhor fala do Serviço de Inspeção Federal, onde o senhor narra questões ligadas, inclusive, à Operação Carne Fraca. Exato. Tá? São esses os seus termos, né? Isso. E não, os meus anexos são esses, e como eu e o Joesley, que administramos o grupo, fatos narrados pelo Joesley, o qual eu mencionei ter conhecimento. Sobre os fatos narrados por ele. Sobre esses seus anexos, em algum momento, vou refazer essa pergunta aqui porque é muito importante repisar, em algum momento o Ministério Público lhe exigiu que falasse sobre alguém ou sobre algum ponto específico sob pena de não seguir em frente? Não. Todos eles o senhor que os antecipou de forma voluntária? De voluntária, forma consciente? Voluntária de forma consciente. O senhor quer declarar mais alguma coisa? Não. Doutor? Não. Doutor Rogério? Fala assim.